Numa avaliação conservadora, 50% das operações de combate à corrupção investigadas pela Polícia Federal têm como pano de fundo o financiamento de campanhas eleitorais. O alto custo das campanhas políticas mudou a cara da política brasileira, afastou políticos históricos do cenário público e desagou em escândalos e processos e hoje desafia os parlamentares a encontrar um novo rumo. Entre as propostas surgidas nos últimos anos, o financiamento público exclusivo de campanha foi o eixo de uma proposta nascida da comissão especial que analisou o tema recentemente e também direciona a proposta de iniciativa popular de reforma política que tramita na Casa, mas não forma um consenso. Agora, o grupo de trabalho que discute a reforma política propõe um modelo misto de financiamento público e privado. Será que é esse o caminho? Esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados são os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Deputados, esse modelo misto não reúne o pior dos dois mundos? Porque os defensores do financiamento público de campanha exclusivo dizem que o poder econômico, quando tem o financiamento privado, ele corrompe os eleitos, né? Os eleitos com o financiamento privado. E os que são contra o financiamento público falam que é um gasto excessivo, que o poder público não tem dinheiro para isso e não tem que financiar a campanha política. Misturar os dois, a gente não vai ter o pior dos dois mundos, deputado Ságuas? Eu acredito que não, né? Inclusive o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, defende financiamento público exclusivo de campanha. Sabemos da dificuldade de aprovação dessa proposta aqui na Casa. E a população, de um modo geral, ainda não tem uma compreensão muito clara sobre essa possibilidade do financiamento público. Até porque, nesse modelo que está aí, que é privado e que é individual de cada candidato com a iniciativa privada, ela acaba tendo reflexo de perda de recursos públicos ao longo do tempo. Então, eu vejo que é fundamental que a gente possa mediar uma proposta que a população possa ter essa compreensão, por isso a gente pede um plebiscito para discutir algumas questões, inclusive esse é um ponto que deveria ser colocado no plebiscito, o questionamento para que a população pudesse manifestar. E o deputado Henrique Fontana, na PEC que ele apresentou, ele coloca esse financiamento misto, né? Que você criaria um fundo partidário, é um fundo eleitoral, e esse Como fundo... a gente tem hoje, né? Mas esse fundo seria gerido exclusivamente pelos partidos para financiamento de campanha. Hoje nós temos o fundo partidário para tratar das questões do partido, de estar mantendo vivo a atividade partidária. Mas nesse caso seria um fundo eleitoral em que você teria definiria por lei um valor que seria destinado para esse fundo para sustentar as campanhas eleitorais. E também você poderia receber financiamento da iniciativa privada, do financiamento pessoa física, pessoa jurídica, também recurso para esse fundo, e quem atuaria gerindo esse fundo para o financiamento das candidaturas seria cada partido individualmente. Aí não teria essa relação do candidato com a empresa tal, do candidato com a outra pessoa, e nem seria aceito também a contribuição pessoal dele, porque a gente sabe de muitos candidatos milionários que têm condições de bancar a sua campanha e levaria vantagem diante de outros candidatos que não têm os mesmos recursos. O que o senhor acha, deputado Harold, do financiamento misto? Eu acho que reunirá o pior dos dois mundos, com toda certeza, e explico por quê. Primeiro, o pano de fundo, hoje, são 30 partidos políticos. 30 partidos políticos. Já pensou o tamanho desse chuveiro para corrupção, para botar dinheiro público fora, tirando das áreas de saúde, da área da educação? Impressionante, não tem como, não tem como. E a outra questão que eu coloco é o seguinte: a economia brasileira é uma economia que tem ainda uma informalidade de cerca de 30%. Ora, se uma economia que não está contabilizada em 30% do meio circulante das moedas, elas não são contabilizadas, então é claro que isso vai favorecer você em colocar o financiamento público
e vai continuar existindo um financiamento privado por baixo do pano, porque a economia admite isso. Então, muitas coisas têm que ser feitas antes de chegarmos ao financiamento público, que com certeza é um modelo importante e que poderá resolver o caso de redução de preço, de valor de campanha, etc. Mas antes tem que reduzir o número de partidos para um número razoável, para que nós não tenhamos essa enxurrada de partidos que são verdadeiras bancas de negociação. São negócios. Um grande negócio hoje é fundar um partido político. A outra questão é a economia. Nós temos que primeiro contabilizar a economia, tirar a formalidade, a informalidade da economia. Aí sim, nós vamos contabilizando tudo, nós vamos poder, então, realmente regular os fluxos de recursos e de dinheiro para todas as áreas, inclusive para as eleições. Essa é a situação. O modelo de hoje, ele se torna realmente muito dispendioso e injusto. Eu até admito que injusto em certas situações, porque quem assume o poder, ele tem a condição de influência. E tendo a condição de influência, ele acaba se perpetuando. Então, o modelo de hoje, é verdade, ele impede a renovação, que a renovação é a oxigenação da política. Nós precisamos realmente oxigenar a política através da renovação. E uma renovação real não acontece. A renovação é nominal. Filhos de políticos antigos, que já são políticos, de governadores, etc., que vêm para cá. Então, não é uma renovação real. A renovação são novos segmentos da sociedade assumirem os cargos políticos. Pois é, um dos problemas é o alto custo das campanhas. Principalmente depois de 88, as campanhas alcançaram cifras astronômicas, as campanhas principalmente de televisão. Agora, existe o grupo de trabalho já propõe, mas isso já existe em lei. O Congresso deveria limitar o que poderia ser gasto nas campanhas. O Congresso nunca limita. Eu gostaria de saber como é que isso se pode fazer. Seguinte, é simples, eu acho que o deputado Salvas concorda comigo. Não limita, porque é humano que você legislar contra você no Congresso, nunca você vai conseguir fazer uma reforma política. Aqui trata-se dos interesses e, principalmente, não é nem infelizmente nem infelizmente, mas principalmente dos imediatos. Então, essas são as questões. O que nós precisamos... Está em lei, deputado Salvas. Com financiamento público, eu acho que aí... O Congresso vai votar os limites para a campanha política? Com financiamento público, eu acho que aí, para não acontecer um valor ilimitado de recursos do poder público para as campanhas, você teria que limitar. Porque nós temos deputados federais que se elegem, sei lá, 500 mil, com 1 milhão, mas tem pessoas que elegem com 30 milhões, 20 milhões, 15 milhões. Então, teria que estudar qual é o valor, nós já temos estudos que mostram qual é o valor razoável para que um candidato, que seja um bom candidato, que tenha boas propostas, que tem vínculo partidário efetivo. E aí, com esse problema, com essa questão do financiamento público, nós vamos fortalecer os partidos. Aí eu concordo com a Harold, com o deputado Harold, que essa quantidade imensa de partidos vira balcão de negócio, sim. Então, se a gente, dentro de uma reforma política, que a gente estabelece uma quantidade mais reduzida de partido, que você fortaleça os partidos políticos com financiamento público de campanha e você estabelecer um teto de gasto por candidato, aí sim você começa a estabelecer uma relação que possa garantir uma eleição com menos gasto e uma eleição em que possa eleger aquelas pessoas que efetivamente têm vínculo com movimentos sociais, têm vínculo com determinado segmento da economia, da sociedade, e aí você teria um legislativo mais representativo do conjunto total da sociedade. Agora, deputado Harold, essa questão do teto, o representante da organização não governamental Transparência, eles vieram aqui falar ao grupo de trabalho e eles disseram que com financiamento público ia aumentar ainda mais a bandalheira de gastos nas campanhas. Porque aí, proibindo a doação oficial, aí a doação não oficial, o Caixa 2 ia reinar. O senhor acha que isso... Acho, foi o que eu falei. Por que reina o Caixa 2? É porque nós temos a economia informal, nós temos dinheiro não contabilizado rodando na sociedade. Então, você vai fazer uma campanha política. Mas como é que é uma campanha política na hora do vamos ver lá na ponta? Você não pode fazer cheque para pagar seu cabo eleitoral lá que distribui os seus santinhos
ou que coordena uma comunidade para você. Você tem que pagar com dinheiro. É como se fosse um operário até de obra civil, entende? Tem certos operários de obra civil que você não tem como pagar com cheque, porque ele não tem conta em banco. Você tem que sacar o dinheiro e colocar. Então, esse dinheiro circula, tem a informalidade e esse dinheiro está disponível. E na hora da campanha, esse dinheiro vem por vias avessas, vem por vias não contabilizadas para as campanhas dos candidatos. Então, o financiamento público de campanha, nesse momento, com esse elevado número de partidos, com a economia informal, ele realmente não resolve nada. Vai botar mais dinheiro, sim. Agora, o dinheiro do contribuinte, aquele que for recolhido, que é retirado de outras frentes prioritárias para financiar a campanha. Esse é o meu entendimento. Então, eu acho que estou bem de acordo com o deputado Saguas. Ele colocou agora o meu pensamento. Nós temos primeiro que consertar, fazer uma reforma partidária que reduza esses partidos a 6, 7 partidos que já representam toda a sociedade. As correntes políticas. Né? Todas as correntes políticas, as ideologias, enfim, a pluralidade do pensamento da sociedade. Então, isso é uma coisa importante. E esses partidos se fortalecem até pela dimensão deles, pelo tamanho, pela participação, melhora o processo legislativo, não tem 50 líderes para se pronunciarem sobre o mesmo tema, repetirem, obstruírem votações, tudo funciona, azeita tudo. Aí sim, aí nós podemos pensar, porque esses partidos se fortalecem e nós podemos pensar num financiamento público, mas sempre com esta ressalva, que a economia precisa ser mais contabilizada. A economia informal, como está hoje, ela vai sempre permitir o Caixa 2, porque o Caixa 2 ele é invisível, ele vem. Poxa, a pessoa, praticamente todos os brasileiros têm um dinheirinho, R$1.000, R$2.000, empacotadinho, que não estão contabilizados dentro do seu colchão. Bom, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, porque o Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o financiamento público de campanha com os deputados Saguas Moraes, do PT do Mato Grosso, e Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. A gente estava falando em Caixa 2, Caixa 2, Caixa 2. Eu me lembro, no ano passado, durante o julgamento da ação penal 470, a ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo um discurso muito irritado. Ela falou, parem de falar que Caixa 2 não é crime, Caixa 2 é crime. Claro. Deputado, mas no Brasil não se considera que esse dinheiro que vem por fora é crime. Quer dizer, o dinheiro de campanha tem que ser mais fiscalizado, mais... Agora, o próprio Tribunal Superior Eleitoral acaba numa penada de arquivar processo contra 12 governadores, processos contra gastos não explicados de campanha. Tem mais de 600 processos. Então, como é que a Justiça Eleitoral funciona nessa fiscalização ou não? Porque os dois têm experiências de prestar contas à Justiça Eleitoral, né? Os dois passaram por diversos processos eleitorais. Não, funciona, né? A Justiça Eleitoral, eu digo que você tem uma campanha eleitoral, que você tem todas as dificuldades da campanha eleitoral, de você convencer o eleitor, de apresentar propostas, de você conquistar o eleitor, né? Esse é o primeiro processo de uma campanha eleitoral. O segundo processo é a prestação de contas, que ela está cada dia mais burocrática, cada dia mais difícil. No financiamento público, se você cria um fundo de financiamento de campanha, é o partido que vai prestar contas, né, que vai fazer a prestação de contas. Você acaba com esse excesso de prestação de contas de milhares e milhares de candidatos que os TSEs têm realizado sim a exigência, têm cobrado isso, mas obviamente que nem todas as contas são aprovadas também, né? Então existe um certo rigor sobre essa questão da prestação de contas junto aos tribunais regionais, junto aos TSEs, e só que você sabe que aquele candidato que alguém entra com um recurso contra ele vai para a justiça, ele recorre aqui, recorre acolá, você tem uma infinidade de processos tramitando por aí e que muitas vezes termina o mandato sem o julgamento ou muitas vezes é arquivado, que na época da eleição fez uma diferença danada
em benefício daquele candidato que foi denunciado, mas o processo ou foi arquivado lá na frente, ou quando faz julgado, ele já está terminando o mandato. Eu diria que o deputado Ságuas, ele foi muito maneiroso quando tratou da conquista do voto. A verdade é que existe um segmento enorme, um espaço enorme de mercantilismo eleitoral. Porque esse dinheiro todo circula, esse caixa 2, como falamos aqui, está circulando, mesmo, né? É compra de voto mesmo. Isso distorce a representação. É esse o tema, quer dizer, o tema, no meu entendimento, focal de qualquer reforma política. Mas, para isso, tem medidas que têm que ser tomadas antes, como eu falei, uma reforma partidária, uma questão de uma reforma que reduza esta informalidade da economia. Tem várias questões que estão antes disso aí. O estabelecimento... Tem como baratear a campanha? Olha, tem como baratear a campanha? Tem. Leis que realmente, hoje... Não, mas como candidato? Para o candidato, é melhor, por exemplo, não ter que fazer programa de televisão? Mas é claro que é melhor. Não sei. Aí nós temos que ver. Quer dizer, para o candidato que tem o mandato, eu, o deputado Ságuas, quanto menor tempo de televisão, melhor. Menor gasto, nós já estamos no mandato, então tá. Mas é injusto, porque bloqueia a entrada e a oxigenação da política. Se nós raciocinamos de uma forma mais geral e pensando no Brasil, na política como um todo, nós temos que criar os mecanismos. E é este justamente o ponto crucial que se discute com o financiamento de campanha e com a redução de custos. É para que mais pessoas possam entrar para a política e trazer as suas ideias, que não sejam os mesmos. Vânia, numa campanha, você consegue ter um candidato, como eu disse, que elege com R$1 milhão de gasto de campanha e outro com 10 milhões, para o mesmo mandato, e talvez esse com 1 milhão tem mais voto. Bom, veja bem, o que aconteceu de 96 para cá, que é o período que eu disputo a eleição? Fui prefeito 2 vezes na cidade de Juína, em Mato Grosso, uma cidade de 40 mil habitantes, e depois mandato de deputado estadual e agora federal. Veja bem, quando eu comecei a disputar a eleição em 96, podia tudo, podia boné, podia camiseta, podia showmício e tal. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Eu ficava sentindo em desvantagem com relação aos meus adversários. Aí em 2006, proibiu boné, camiseta, showmício e tal. Eu falei, opa, agora nós vamos disputar de igual para igual. Mas aí, os cabos eleitorais sempre existiram. Mas esse candidato que contratava um showmício, distribuía uma infinidade de camisetas e bonés e outros brindes, ele acabava contratando menos cabos eleitoral. A partir da proibição de showmício, de distribuição de brindes, ele sobrou com mais dinheiro, porque esse candidato endinheirado ou que consegue muitos recursos para a sua campanha, ele vai gastar da mesma quantidade que ele gastava antes. Só que agora, institucionalizando a questão da contratação do cabo eleitoral. O cabo eleitoral, a instituição, a regulamentação do cabo eleitoral como agente de campanha foi interessante, mas sem colocar limite, você criou a institucionalização da compra de voto. Porque hoje você não tem limite. É verdade. Na minha cidade, que tem 40 mil habitantes, eu sempre contratei 10 cabos eleitorais, como prefeito, como candidato a deputado estadual, como candidato a deputado federal. E tem outros candidatos de deputado de outros municípios que nem são de lá, contrata 100, 150, até 200 cabos eleitorais, 300 cabos eleitorais, o deputado Heraldo, o senhor sabe disso. Então, você pega numa cidade, numa capital, você tem candidato lá que tem 1000 cabos eleitorais. Eu não tenho condições de contratar 1000 cabos eleitorais. Então, eu vejo que nós temos que... essa reforma, não dá para discutir somente o financiamento. Tem que ser uma reforma ampla, em que a gente possa colocar algumas travas e colocar algumas situações. Obviamente que o financiamento, ele é responsável por uma série de mazelas que acontecem na política, e ele é fundamental que ele seja olhado de uma forma diferenciada, para que a gente possa corrigir algumas mazelas. Concordo com ele. Sabe qual é uma das maiores fontes de corrupção, que não é só eleitoral? É corrupção em todos os níveis, para todos os objetivos, para todos os fins, inclusive pessoais, é o orçamento autorizativo. O orçamento autorizativo, ele faz com que o deputado não tenha condições de fiscalizar. Qual é a situação do deputado fiscalizar a execução orçamentária?
Ele nem conhece para onde vão, porque tudo é muito frouxo, é autorizativo. Então, a primeira questão de uma reforma política tinha que ser impor, fazer um orçamento impositivo. Isso quer dizer, o orçamento que é votado aqui no Congresso, o governo é obrigado a executar, só para o nosso público entender. Assim, o que é votado hoje no Congresso, o governo é obrigado a executar, mas ele executa com decisões do próprio presidente, do próprio governo. Não é uma execução obrigatória. Quer dizer, se ele deixar de executar, não acontece nada. No orçamento impositivo, o que acontece? É obrigatório executar. E aí sim, se não executar, ele é criminalmente imputado, como crime que não, a não ser, claro, nos casos de exceção, que existem casos que não pode. Mas então é nessa situação. A outra coisa, o impositivo, a preparação do orçamento começa na base. Começa lá na base da sociedade, o que interessa mesmo para a sociedade. Então, a fiscalização é mais fácil, o parlamentar vai cuidar efetivamente da execução orçamentária. Primeira coisa. Segundo, a reforma tributária. É outra deputado peça Haroldo, política. aí a gente vai mudar o país e eu quero discutir mas é política. só mais um detalhezinho dessa proposta do grupo de trabalho do financiamento de campanha, que o grupo propôs um limite. Empresas só podem doar para os partidos e pessoas físicas só podem doar para candidatos. As empresas só podem doar até o limite de 10%, se não me engano, do seu faturamento. Agora, eu posso ser apoiada pela padaria da esquina e receber até 10% do orçamento do faturamento da padaria da esquina. E o senhor pode ser, o deputado Ságuas podem ser apoiados por um grande banco, por uma grande empresa e receber 10%, quer dizer, é uma situação... Ânia, sejamos realistas. Não adianta a gente falar, o povo sabe como é que as coisas acontecem. Então, você vai receber um dinheiro oficial, tudo certinho, vai fazer uma belíssima prestação de contas para o TRE, tudo certinho, e vai fazer uma campanha milionária sem o dinheiro entrar na contabilidade, porque nós temos esse problema no Brasil, nós temos os Caixa 2, o Caixa 2 é mobilizado por tráfico, por contrabando, por roubalheira no governo, todos os dias nós temos um escândalo no governo, esse dinheirama que rola por aí, que dinheirama é esse? Vai para onde? Vai tudo para Caixa 2, vai para paraíso fiscal, volta. Nós temos que ser realistas no trato desse assunto, não vamos ficar tapando o sol com a peneira. Então nós temos que ser realistas. Para sermos realistas, nós temos que ter uma lei que defina tetos e o TRE tem que fiscalizar para que realmente haja uma destinação correta para as campanhas. Mas volto a insistir, enquanto tiver esta economia informal, o Caixa 2, o dinheiro do tráfico, o dinheiro da roubalheira no próprio governo e outros órgãos, nós não vamos conseguir fazer isso. Eu sou desiludido com isso. Então nós temos que começar primeiro o orçamento impositivo, já vai reduzir muito a corrupção, uma reforma tributária justa, pacto federativo, para depois nós chegarmos nessas filigranas do processo eleitoral, que é a última coisa que nós temos que fazer. Deputado Ságuas, o senhor é mais otimista? Eu acho que eu sou mais otimista, eu tenho menos mandato que o deputado Haroldo, né? Tem direito de ter mais esperança. Então, eu acho que tem mais esperança, né? Eu vejo assim, e tem uma máxima que diz que onde há homem e dinheiro, há possibilidade de corrupção. Não importa onde, se é na iniciativa privada, no segmento público, se é na igreja, se é... Enfim, onde há homem e dinheiro, há a possibilidade de corrupção. Então, eu vejo que a gente tem que atuar na política para minimizar o máximo possível, para ser intolerante com a corrupção. Nós temos que, dentro de um processo eleitoral, criar algumas regras que você cria algumas travas. Isso não quer dizer que vai inibir determinadas ações de Caixa 2 e tal, mas criar algumas travas, porque as pessoas sabem que, a partir daquele limite, ele tá sujeito a um processo criminal, ele está sujeito à irregularidade, né? Quando uma coisa que a legislação criou, de você estabelecer que em cada material você colocasse o quantitativo que era produzido, os TSEs, eles fazem checagem para ver se aquele material X que fala que tem 150 mil santinhos produzido, se vai na gráfica e vê se foi produzido só 150 mil mesmo, se não foi mais, tá? Então, acho que tem algumas pequenas travas, algumas limitações que a gente pode colocar no processo todo
e que eu acho que essa questão que o deputado Haroldo coloca já está dentro da reforma ampla do Estado, né? Que aí nós defendemos a nossa tese da Constituinte exclusiva para fazer uma reforma política e eleitoral no nosso país, no sistema político do nosso país. O PT defende essa tese, que aí eu acho que nós daríamos conta de resolver esse processo como um todo. Mas até que isso aconteça, nós temos que criar alguns limites, algumas travas para que a gente possa garantir que o processo seja mais equilibrado, garantir que as pessoas possam entrar para a disputa com as mesmas condições, ou pelo menos, não exatamente com as mesmas, mas com condições mais igualitárias, porque hoje uma pessoa que tem muitas posses, que tem muito dinheiro, eu já vi pessoas muito milionárias dizer, olha, eu nem preciso de dinheiro de ninguém para fazer a minha campanha, porque eu tenho dinheiro suficiente. E por que ele vai colocar 10 milhões numa campanha? Obrigada, deputados. A gente vai ter que terminar por aqui. Eu sei que vai terminar, mas quero dizer que eu concordo. O meu partido tem no programa uma constituinte exclusiva. E eu não perdi a esperança nesses 30 anos de Câmara, e na minha idade eu tenho esperança, tenho projetos e faço muito esforço para que a gente moralize realmente todas as áreas de atividade do país. Muito obrigada, deputados. O Brasil em Debate, infelizmente, termina aqui. Hoje nós discutimos o financiamento público de campanha com os deputados Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, e Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia Alves, agradeço sua audiência e te convido a acompanhar as discussões sobre a reforma política aqui, na rádio e na TV Câmara e pelo site www.câmara.leg.br. Até mais.